Olá amigos, estamos aqui para mais um ponto a ponto e continuando aquela temática, né, sobre a mulher. O mês de março vai ser todo dedicado às mulheres e hoje nós vamos falar sobre o feminismo, se ela realmente é a libertação das mulheres ou se o feminismo está aprisionando. A gente vai discutir um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre o feminismo e vocês já conhecem a minha parceira aqui de sempre, Mariluz Queiroz, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Maria, muitas coisas vêm acontecendo, o feminismo está numa evolução, né? Vez ou outra a gente vê que algumas coisas ressaltam na sociedade. Mas ultimamente vem muitos discursos aparecendo. E aí, depois de tantas evoluções, tantas leis que protegem a mulher, como a gente viu no domingo passado, muita coisa já foi feita em favor das mulheres, muitas conquistas. Será que a gente está chegando perto dessa igualdade entre homens e mulheres? Ou ainda realmente está distante? Porque eu acho que se a gente tentar ter a igualdade, eu acho que ainda não. Mas será que a gente está no caminho certo? Será que a gente está chegando? Giane, um abraço a todos que estão nos assistindo, né? Esse tema acho oportuno e importante ser conversado, ser discutido. Porque essa busca, né, dos direitos iguais de gêneros, onde o feminismo tem a sua maior bandeira, né, que é essa busca do direito, nós sabemos que houve uma grande evolução, né? Se a gente for analisar historicamente como a mulher do século XIX, XVIII e vamos lá para hoje, o avanço que as mulheres tiveram no meio social, econômico, né? Então é grande, mas ainda existe muitas barreiras a ser vencidas, não é? É interessante a gente imaginar, nós estamos no século XXI e ainda temos, por exemplo, com relação ao trabalho, mulheres com um desenvolvimento intelectual muito grande. Hoje o número maior, é muito maior o percentual de mulheres que têm doutorado do que do número de homens, mas quando chega no mercado de trabalho a mulher ainda ganha menos. Então saiu uma pesquisa recente que no Brasil 30% os homens ganham mais do que as mulheres, numa mesma função. E aí a gente pode dizer, é só em que setor? É só no setor de serviço? É só no setor... Em vários setores privados, a mulher, tirando logicamente a questão dos concursos públicos, porque aí a gente vê que tem um parâmetro igual para aquela função independente, mas no privado ainda tem cargos em que a mulher ganha menos. E por outro lado, nós temos visto que as mulheres não estão se deixando mais abater, né? Não se deixando mais se colocar nesse lugar de tão submissa, de tanta agressividade que é o mercado como um todo. Mas elas, a cada momento que a gente, como um momento como esse, que a gente discute, que a gente conversa, que a gente pode analisar e auxiliar as mulheres a ter cada vez mais consciência do seu lugar enquanto cidadão, né? Enquanto ser humano, num processo de transformação disso tudo, né, Giane? Porque o preconceito ele é muito forte, porque ele é uma herança histórica, né? Nós vimos numa herança histórica onde as mulheres vêm realmente gritando por ter o seu direito a ser gente, a ser humano, né? E nós ainda temos divisão de gênero. Nós temos divisão de gênero. Isso é tão arraigado nas nossas consciências que, por mais que tenhamos conhecimento vasto, mas ainda isto é de mulher, isto é de homem. Avançou? Avançou. Mas essa mudança de mentalidade ainda precisa ser muito trabalhada, principalmente nessas novas gerações que vêm com todo o arcabouço de movimento, de mudança, de questionamento,
Então, essa nova geração que está chegando precisa ser muito cuidada para que elas possam realmente fazer essa grande revolução de direitos. Não é? Essa diferença que você falou, na realidade, ela vem do berço, né? Exatamente. Rosa para as meninas Isso. e azul para os meninos. Isso. E isso as próprias mulheres, né, que talvez defendam uma igualdade entre gêneros, acabam educando os filhos dessa forma, separando, né? Como você falou, isso é de homem e isso é de mulher. Giane, isso está tão no nosso arcabouço, no nosso inconsciente coletivo, de atividades de gênero, né, de funções de gênero, que, como você disse, o rosa caracterizou-se. Hoje não, hoje a gente até vê homens vestindo camisas rosas, né? Então isso já vem com uma certa mudança. Mas ainda tem nessa coisa, o rosinha, a coisa do feminino, o azul, né? As brincadeiras, isso pode, isso não pode. Logicamente, na minha infância, isso era muito mais forte do que hoje, porque hoje a menina brinca de tudo, né? E eu lembro uma sobrinha que ela dizia assim, ela chegou na minha casa, né? Eu tenho um menino e carro, avião, tinha todo tipo de brinquedo, né? Aí ela fazia assim, tia, eu acho muito mais divertido os brinquedos de menina. Aí eu disse, por quê? Ela disse, não, porque menina é só boneca. Qual é a graça, tia? Mas menino tem carro, menino brinca com avião, menino briga com trator, menino é polícia, menino... E eu disse, mas você pode. Você pode brincar com o que você quiser. Não precisa você brincar. Você quer, o que é que você quer? Ela disse, eu quero um carro. E aí no aniversário dela eu dei o carro, né? Então assim, como a gente vai limitando o universo infantil. É tão interessante que no consultório, como eu tenho vários brinquedos, que eu atendo também criança, quando as meninas chegam aqui ver os carrinhos, os brinquedos, as bonecas saem de carro. Então, esse universo que a gente vai limitando, a gente vai limitando as crianças. E eu lembro na minha infância, como eu tenho 2 irmãos, né? E minha mãe, desde berço, é feminista, embora ela não tenha essa denominação, consciência feminista, muito livre, né? Muito dona de si. Eu brincava de tudo, né? Menina do interior, com 2 irmãos, brinca de tudo. Brinca de carro, brinca de cavalo, brinca de correr, brinca de polícia e ladrão, brinca de tudo. E minha avó sempre morava conosco. Quando ela me vê correndo, brincando de cavalo, que era uma vassoura, né, criança, a gente inventa as brincadeiras, ela fazia, pelo amor de Deus, menina, isso não é brincadeira de menina. Eu disse, avó, e tem brincadeira, porque aqui para mim era tão natural, Jane, que eu dizia, tem brincadeira só de menina, não tem de menino, não é tudo brincadeira, avó. Mas ela ficava, né, então, essa possibilidade que a gente tem de experimentar, entender que não é porque é menino ou porque é menina, mas são experiências que a gente precisa ultrapassar, não é? Esse preconceito de que está muito ainda aprisionando o nosso ser enquanto criativo, enquanto essa independência do indivíduo, né? Do espírito imortal que somos. Bom, a luta feminista ela é uma luta antiga, né? O dia 8 de março marca uma data histórica, né? Mulheres que lutavam por seus direitos morreram numa fábrica. Então, por isso existe o Dia das Mulheres. Muitos homens perguntam, por que não existe o Dia dos Homens? Qual a diferença, né? Mas a realidade é isso, é um marco histórico. É para lembrar uma luta por uma causa. Do mesmo jeito que tem tantos outros marcos para tantas outras causas. Mas o que a gente vê ao longo dos anos é que muita coisa se avançou, mas muita coisa se perdeu de sua essência, dentro do movimento feminista. Muitas pessoas questionam o que é o feminismo hoje, mas de um olhar geral, a gente conseguiu mais avanços ou retrocessos nesse processo? Com certeza avanços, né? Primeiro, Jane, eu acho que é importante porque as pessoas não sabem o que é feminismo, não sabem. Se tira um conceito geral de justamente alguns grupos que se colocam na mídia ou que possa ter uma visibilidade maior nas redes sociais, e isso faz com que as pessoas tenham uma visão deturpada do que seja feminismo. Primeiro, o feminismo, gente, é um movimento social, político e ideológico, onde busca, de sua forma geral, não é, a igualdade de direitos.
e igualdade de direitos entre os gêneros. Então o feminismo não está para lutar contra o homem, Giane. Isso é um equívoco e que a gente precisa entender. Mas o feminismo, quando se vê determinadas representações, como todo movimento, todos os movimentos que nós temos no meio social, existe aqueles grupos que são mais radicais, aqueles grupos que têm uma visão muito, às vezes até extremista, mas a gente precisa diferenciar o que é o feminismo. E o avanço que nós temos hoje, todos os avanços que nós temos hoje, as leis que nós temos, os grupos sociais de apoio às mulheres, as ONGs, é um avanço que quem trouxe foi o feminismo. Né? Mulheres extraordinárias, corajosas, que foram contra tudo naquele momento de repressão, porque as mulheres vivem uma dominação, né, por muito tempo, da sua capacidade de expressar-se. Então, o que o feminismo quer é essa igualdade de direitos de gênero, ou seja, homens e mulheres com os mesmos direitos. É isso. Né? Então, logicamente, dentro desse contexto, existe muitos questionamentos, gente, né? Porque tem a busca justamente do preconceito com as mulheres negras, com as indígenas, né? Nós temos a violência contra a mulher, que é algo gritante. Porque, Giane, antigamente, se a gente for olhar antes da Lei Maria da Penha, quando uma mulher era agredida pelo seu companheiro ou namorado, né, e chegava a uma delegacia, ela era humilhada, né, porque apanhava porque era sem vergonha. Então, os pejorativos que era feito contra aquela mulher que estava sob um jugo, né, com a criação e fortalecimento, né, que esse fortalecimento das instâncias de proteção à mulher e com a Lei 11.340, que é a conhecida Lei Maria da Penha, houve todo um aparato ao redor, porque não é só a lei, Giane, não é só a lei. Houve ONGs que foram sendo criadas, instituições, inclusive, do governo, para apoiar essas mulheres. Porque quando ela é ameaçada, e muitas mulheres foram mortas, mutiladas pelos seus companheiros, né? A violência contra a mulher não é uma coisa simples, não é. Não é? É você subjugar o outro, e às vezes não é só a violência física, é a violência psicológica, né? É a humilhação, é o distrato. Então, o feminismo vem por muitas frentes, né? A mulher tem uma qualidade de vida. Então, todos esses avanços, o direito da mulher estudar, Giane, a mulher era um nada, né? Ela não tinha direito de votar, ela não tinha direito de estudar. E hoje nós temos cientistas importantíssimos descobrindo na saúde, na tecnologia, em todos os campos do conhecimento, mulheres que estão se destacando, porque aquelas feministas lá do final do século XIX e do século XX estiaram a bandeira de que chega, né? Chega de opressão, nós precisamos mostrar quem somos. E isso hoje está se fortalecendo, logicamente. Mas ainda existe um preconceito sobre o que é feminismo. Porque se você luta, né, ou se você busca a igualdade entre as pessoas, seja ela de mulheres ou homens, mas que haja igualdade, que a gente busque uma convivência mais harmônica, você está sob a bandeira feminista. Porque o feminismo se colocou assim, não, pronto, é o contra os homens, e não é isso, repito, é um equívoco. Feminismo é um movimento social e filosófico que busca direitos iguais para os gêneros. Psicologicamente, como as mulheres de hoje se encontram? Porque a gente sabe que, como você falou, as mulheres não tinham direito a nada, não eram consideradas nada, não votavam, nem como se vestir poderiam ser, porque uma mulher usar calça seria um absurdo há algum tempo atrás. Então, muita coisa mudou. Porém, a mulher atual, ela sobrecarregaram algumas funções. É como se dissesse, se você quer trabalhar, se você quer desenvolver, então você tem que dar conta de tudo.
Isso. Então existe uma cobrança também para que ela seja a profissional perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a filha perfeita. Então ela tem que dar conta de todos os campos da sua vida, né? E muitas vezes é colocada em xeque. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Porque você não vai conseguir dar conta de tudo. Isso. Então, psicologicamente, a mulher de hoje, depois de todos esses avanços, ela é mais saudável ou ainda a gente precisa, a mulher ainda precisa avançar um pouco mais para que ela realmente se entenda como mulher, respeite seus limites? Como a gente pode entender essa mulher hoje? Isso. Nós tivemos realmente um avanço, né? Onde as mulheres começaram a ter lugares profissionais de destaque, saindo daquela função unicamente de dona de casa para a mulher profissional, a mulher que trabalha. Porém, Giane, o que não mudou ainda é essa concepção de tarefas de gênero. Quem é a obrigação da tarefa da casa? Por que é da mulher? Logicamente, ela se sobrecarrega, porque além dela ter o compromisso enquanto profissional, ela tem que arcar com uma herança ainda de que ela precisa fazer tudo dentro de casa. E aí não tem ser humano que aguente, porque é um acúmulo de funções. Mas já existem aí os casais onde há uma partilha de tarefas. Isso não é tarefa da mulher, isso não é tarefa do homem, isso é tarefa nossa. A educação dos filhos não é só tarefa da mulher, é tarefa também do homem. Então, é essa engrenagem que ainda precisa estar preparada nas consciências para que a gente saia desse lugar de função, eu repito, função que é só para a mulher. Então, ela precisa estudar, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar da casa e, logicamente, isto tem uma sobrecarga e isso traz, em consequência, um nível alto de estresse, depressões, pânico, ansiedades, porque não tem como a gente dar conta de tudo, não é? E a necessidade de se abrir diálogos dos casais, né, para que se possa compartilhar. Porque vamos imaginar, vamos analisar. Você e seu marido trabalham 8 horas em média, né? 8 horas de trabalho. Então, os dois mais ou menos saem de casa às 7 horas da manhã e chegam 6 horas da noite. Às vezes, embora sejam trabalhos, possam ser trabalhos em funções diferentes, mas existe uma carga horária, existem tarefas. E os dois chegam praticamente no mesmo horário. O que é que geralmente acontece? O que é que deveria acontecer? Inconscientemente, a mulher se coloca na função de quê? Preparar o jantar, organizar se os meninos estudaram, ver se tem roupa para colocar na máquina, né? Então, se há uma sintonia e um respeito mútuo nessa relação de casal, companheiros, né? Os dois chegam e cada um vai auxiliar um ao outro. Um bota a mesa, o outro lava os pratos, o outro bota a roupa na máquina. Então, se você divide, nós não vamos ter essa carga de serviço além do que você precisa fazer. Mas o que a gente tem ainda é esse conceito, essa visão, de certa forma, de um comportamento machista, né? Que a mulher está sempre subjugada às funções da casa. Aí você pode dizer, mas e as mulheres que gostam de cuidar da casa? É a sua liberdade. Tem mulheres que não querem trabalhar e se respeitam, querem cuidar do lar. Tá tudo certo, né? Então elas cuidam do lar, essa é a função que elas, por livre e espontânea vontade, escolheram. E não uma coisa que é imposta. Você é mulher, então a sua função com as coisas da casa. Então, o que é que a gente tem em algumas famílias? Os meninos vão fazer determinadas coisas e as meninas estão na cozinha, né? Então eu lembro, Giane, como eu disse a você, a minha mãe tem um espírito feminista, embora ela não se denomine assim, e eu lembro que assim, chegavam minhas colegas para fazer determinadas coisas que eu era muito envolvida,
com os grupos da igreja, né? Era bem ativa, né? E aí, às vezes, lógico, tinha as tarefas domésticas que precisavam ser feitas na casa. E ela dizia assim para mim, não, minha filha, pode ir, isso aqui a gente faz depois. Né? Então, não me impedia de fazer determinadas coisas que eram importantes, porque eu tinha uma tarefa doméstica para fazer. Não que eu não pudesse fazer depois, né? E como ela não se colocava, não deixava que essa questão da tarefa doméstica, do auxílio em casa, precisasse ser só de um, né? Então, isso é que a gente precisa colocar hoje. Por exemplo, o meu filho Vitor Hugo, quando nós estamos os três em casa, eu, ele e o pai, eu sempre coloco para que ele faça alguma coisa, que ele auxilie. Tirar o prato da mesa, limpar a mesa. Teve um dia desse que eu vi, então vamos jantar. E aí ele demorou para jantar, eu jantei, o pai jantou, o pai tirou a mesa, ajeitou as coisas, eu lavei os pratos e tal. Aí ele veio jantar depois. Ele disse, agora você lava os seus pratos. Mas mamãe, eu digo, não. A hora de jantar estava todo mundo junto, cada um fez a sua parte, e agora você vai fazer a sua. Né? Foi, lavou o pratinho dele do jeito dele. Mas lavou porque há uma importância da criança entender que ela está no processo de sociedade. Ali é uma sociedade. São três, eu, ele e o pai. Somos uma sociedade, então cada um precisa compartilhar. Eu estou brincando, eu digo, certo, mas depois que você brincar, você vai arrumar seu quarto. Porque se a gente coloca a criança, desde cedo, nessa responsabilidade, isso vai ser muito mais simples ele compreender quando ele tiver um relacionamento, de que a esposa dele não é a responsável pela manutenção da casa, pela ordem da casa. E sim, a casa está um grupo social que precisa se mútuo ajudar. Então, quando na nossa sociedade tiver esta consciência, com certeza nós mulheres não vamos nos sobrecarregar. Mas nós também precisamos estar conversando com os nossos companheiros e com os nossos filhos da importância de que a manutenção, a organização da casa é a obrigação de todos. Não é unicamente da mãe. Lá em casa eu costumo sempre dizer ao meu marido, isso aqui não é um hotel. Que você não tem a obrigação de arrumar as coisas. Não goste, mas tem que fazer. Com relação ainda a essa questão do lar, a gente tem às vezes encontra as mulheres que são excelentes profissionais, líderes do seu trabalho, né, desempenham a carreira, mas dentro do lar essa independência, essa desenvoltura, ela não acontece. Né? É como se fosse outra mulher, realmente é subjugada. Então, como é que a gente pode entender essa disparidade tão grande da minha vida em sociedade para a minha vida no lar? Isso. Porque houve um desenvolvimento intelectual dessa mulher, né? Ela se desenvolveu profissionalmente, porém internamente, emocionalmente, ela ainda está nos padrões de se sentir subjugada, né? E pode até ser que ela se desenvolva no trabalho dela, mas nas relações, né? No processo de relação, ela se coloque ainda submissa. E, Giane, muitas vezes isso vem de uma educação repressora, né? Onde a mulher se sente nessa opressão. Algumas, quando vivenciam isso, elas buscam libertar-se, né? Outras traz isso tão forte no seu psiquismo que no lar realmente elas não conseguem avançar, né? Estão comprometidas emocionalmente, porque eu posso dizer isso com toda a segurança, porque recebo mulheres no meu consultório que na vida profissional é de um grande desempenho, são mulheres que desenvolvem tarefas, funções das mais diversas, têm um desenvolvimento fora de casa, mas são completamente submissas no âmbito familiar. Como se ao entrar em casa, aquela mulher esquecesse quem ela era, quem ela é. E ela se coloca, se permite, pela questão da dificuldade emocional, ela se permite numa opressão, né? Se coloca numa subjugação muitas vezes. Porque, inclusive, a violência contra a mulher está em todas as classes sociais. A gente não é só na classe pobre, economicamente, que
existe a violência contra a mulher. E às vezes são mulheres que lá fora têm um desenvolvimento profissional, vamos dizer assim, invejável, né, de destaque, mas que dentro de casa elas sofrem violência. Infelizmente, né? É por isso que a gente até fala daquela questão da saúde psicológica da mulher, né? Porque ela realmente continua nesse duelo. Sim. Né? De tudo que ela conquistou, mas de tudo do que ainda ela não se libertou. Não se libertou. Porque continua presa. Antigamente, principalmente no começo, o discurso das feministas era de muito ódio pelos homens. Na realidade, muitas pessoas achavam, né, que as mulheres queriam sempre ser melhores do que os homens, provar a sua superioridade. Hoje, a gente usa um termo que é igualdade de gêneros. Não se busca mais um diferencial, mas sim uma igualdade. Né? Como é que a gente pode entender? Até porque muitas vezes alguns movimentos, algumas ações ainda tendem à violência, né? Ainda tendem aos exageros. Como é que a gente pode localizar essa nova mulher feminista, com esse novo ideal nesse contexto? Uma coisa importante a gente entender: existe o machismo, que é o quê? O machismo é um comportamento onde a ideologia é de que o poder hierarquizado é do homem, né? Existe também, Giane, o feminismo, que é nesse mesmo, e aí a questão do ódio, que não tem nada a ver com o feminismo, que é o feminismo, que é, vamos dizer assim, é também um comportamento onde, ideologicamente, o poder seria das mulheres e que o homem não teria vez. Porque, como eu disse, o feminismo ele busca direitos iguais para ambos. Mas, ao que a gente sabe, todo movimento inicial, né, Giane, tem os seus extremos. A gente sai de séculos e séculos de subjugação, né, onde houve tanto massacre das mulheres. Né? A gente imagina numa época em que, para casar, a mulher teria que ter um dote. Que quem escolhia o esposo, o marido, era o pai. E ela saía da dominação desse pai para a dominação desse marido, que muitas vezes não era com quem ela queria ficar, que ela amava, né? Mas ela estava subjugada a esse poder masculino, a essa, né, essa situação. Então, o que é que nós temos nesse primeiro momento? Começa as mulheres a buscar sair dessa subjugação e a gente tem uma coisa extrema. Então, começa a surgir, não uma ideia de que a gente precisa dividir as tarefas, mas algumas mulheres, alguns mecanismos de ação foram para esse extremo, que, só para ressaltar, não tem nada a ver com o feminismo, mas dentro dessa estrutura, né, essas mulheres em revolta interna, que aí a gente precisa entender todo um processo espiritual nessa construção, né, onde o ódio, esse dito ódio pelos homens, onde as mulheres teriam que ter o poder, né, que é o feminismo e não feminismo. Então isso precisa ficar muito claro, né? Então, enquanto o machismo e o feminismo querem essa divisão, onde o poder está com o homem ou o poder está com a mulher, o feminismo quer igualdade. Então, é completamente diferente. E toda a expressão que as mulheres se colocavam, tudo era sobre a bandeira do feminismo, Giane. Talvez isso trouxe muito preconceito. Trouxe uma visão distorcida da verdadeira luta do feminismo. Né? Então, esse movimento vem evoluindo logicamente. Nós sabemos que em todos os movimentos tem as pessoas que são mais extremistas. E aí buscam a bandeira do feminismo, mas dentro de si traz essa violência, traz essa agressividade que você diz. E às vezes esses grupos alcançam um espaço na mídia, mas esses grupos não representam o feminismo como um todo, né, com a sua ideologia social, a sua filosofia. A gente vê agora também muitos homens envolvidos na causa, né, lutando pelos direitos das mulheres. Tem até a campanha da ONU, que é a He for She, eles por elas, né, que é onde os homens saem, né, daquela inércia que até então eles ficavam só nos bastidores e eles partem para a linha de frente
buscando esse direito, essa igualdade entre os gêneros, né? Então, assim, como se eles dissessem, a gente também reconhece a importância dessa igualdade. Sim. A gente também deseja. Aí, se a gente for ver e trazer isso para dentro da doutrina, como é que a gente pode explicar esses homens feministas? Pois é, isso realmente, só um olhar para a espiritualidade é que eles podem explicar esse movimento, não é? Porque o que é que a gente tem? Nós sabemos que nós estamos em polaridades. Ora, nós estamos num processo, numa experiência no corpo feminino. Ora, pela nossa necessidade evolutiva, possamos estar vestindo um corpo masculino, não é? Então, esses homens que já estão trazendo no seu arcabouço esse olhar da igualdade do ser como indivíduo, né? Do ser humano, e não o ser homem ou o ser mulher, mas o ser humano, e que todos têm direito, porque os homens também sofrem com machismo, Giane. Porque a gente tem os travestis, nós temos fugiu o nome agora. Tem os metrosexuais. Os metrosexuais, que sofrem justamente isso, que sofrem com relação à visão machista. O homem não pode se cuidar. O homem não pode se cuidar, o homem não pode fazer uma sobrancelha, o homem não pode se depilar. Então, que a visão machista cai, né, sobre esse comportamento dos homens também, né? Os homossexuais. Então, essa visão machista onde essas representações de ser não têm o mínimo valor. Então, os homens também sofrem com isso. E nós estamos cada vez mais necessitando nessa nossa evolução, dessa busca, dessa consciência. E por isso, logicamente, estão chegando esses seres com mais consciência da visão do ser humano, né? Do respeito ao ser humano. E esse respeito, quando nós favorecemos um bem-estar, uma qualidade de vida para todos, todos nós ganhamos, né? Porque nós não podemos mais conceber uma sociedade que um precisa subjugar o outro, né? Que eu preciso mostrar a força, né? E muitas vezes esse poder que o homem tinha sobre a mulher estava muito baseado na questão biológica, nessa ideia de que a mulher era muito frágil, de que a mulher precisava ser comandada, que ela não esquecendo da individualidade do ser. E aí a nossa visão espiritual, né, o espiritismo, trazendo, logicamente, com base na lei da reencarnação, de que cada vez mais nós estamos vindo em experiências diversas para aprender sobre as duas polaridades e compreender e valorizar o ser humano, né? Então eu vou poder valorizar neste corpo que eu estou de mulher, aprender a valorizar o meu companheiro e ele também poder valorizar o meu ser mulher. E nessa valorização a gente caminha junto, a gente vivencia experiências com mais harmonia, com mais qualidade de vida e um mundo mais justo, Giane. Enquanto a gente não nos reconhecer como seres humanos, nós não vamos ter uma justiça, não é? A lei de justiça implantada no nosso planeta. Porque na realidade é como se a humanidade fosse dividida entre homens e mulheres. Isso, exato. Né? Não, nós não somos uma raça só, nós somos seres distintos brigando pelo mesmo espaço. Exatamente. A gente precisa, acho que, quebrar essa ideia que vem nos arrastando aí. As mulheres já chegaram a queimar os sutiãs num ato, né, de rebeldia para a época, de mostrar a sua força, a sua postura. Mas muitas mulheres hoje, para se manifestar, tiram as roupas, né? Como é que a gente pode entender essa necessidade ou essa visão de que é necessário se expor para poder ser visto, para lutar pelo que você quer? Aí a gente retoma o tema anterior, que nessa busca, né, de espaço, alguns grupos eles acreditam que precisam chegar um pouco ao extremo chocar, né? A história do chocar para que eu seja vista, né? E a gente sabe também que o mais importante é que a gente possa estabelecer discussões, debates sobre esses temas, né?
Porque hoje a questão do direito ao corpo, né, que eu acho que é um dos pontos mais polêmicos dentro da questão do feminismo, é essa discussão com relação ao corpo, né? Nós sabemos, Giane, porque a mulher sempre teve como alvo da sedução, como isca para a mídia, né? Se a gente for analisar as propagandas de cerveja, o que é que nós temos nas propagandas de cervejas? Mulheres seminuas, corpos esculturais, na maioria das vezes servindo aos homens, né? Ou seja, o corpo da mulher sempre foi colocado na mídia como objeto sexual. E isso nós sabemos que traz uma distorção para a sexualidade. Essa propaganda, essas músicas que nós estamos vendo aí acontecendo, onde as mulheres são chamadas de cachorra, né? Onde é deplorável o lugar que a mulher vai ter, né? Com palavras onde mostra às vezes até a questão do ato sexual nas músicas, e que isso se transforma em dança, em coreografia, mas sempre trazendo essa questão do corpo como exibição de objeto de prazer. Então algumas mulheres vão para esse lado de dizer que o corpo não é isso, a mulher não é essa representação de objeto sexual. No extremo, o corpo é meu, então eu mostro como eu quiser, eu não preciso, né? Então, logicamente, a gente sabe que isso algumas representações que querem chamar a atenção para essa discussão dessa forma. Mas, por outro lado, existem grupos que vão realmente trazer uma discussão sobre a questão do corpo da mulher, de que nós precisamos tomar conta do que somos. Né? Então aí a gente tem, com esse tipo de propagandas, de músicas, onde outra coisa, a mídia coloca padrões de beleza, né? Padrões de beleza, a mulher magérrima, então a mulher que é gorda, ela sofre preconceito, né? E às vezes no meio de trabalho, se você não tiver aquele padrão, você não é classificada, né? Como se o meu corpo, ou magro, ou gordo, ou branco, ou preto, seja como for, está atribuindo o meu valor, né? Então, muitas mulheres vêm gritando essa história, logicamente, alguns grupos, de uma forma muito, na nossa concepção, né? De certa forma exagerada, mas eu acho que é importante, sim, que a gente possa abrir espaço para discutir o corpo feminino, né? Pegando esse gancho, há alguns dias, a grande polêmica sobre esse assunto foi com a atriz Fernanda Torres, que escreve num blog, e ela contou a história que, quando criança, ela sentia inveja da babá, que era uma mulata belíssima, que quando saía pelas ruas, recebia os assobios, o "Oi, princesa", aquelas cantadas. Uhum. E ela falou que achava aquilo o máximo, que ela queria que aquilo fosse com ela também. Né? E que elas relatam que sempre foi uma frustração, porque como uma mulher magra, nunca recebeu esse tipo de cantadas na rua. Uhum. E isso gerou um burburinho entre as feministas, porque eles disseram como ela pode falar uma coisa dessa. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão. Porque, Giane, não com base nisso que a gente conversou, de como o corpo da mulher é sempre alvo da questão da sexualidade, não é? Mas veja, quando você passa pela rua, você é assediada. Imagine um adolescente de 12 anos, que nós sabemos que as meninas com 12 anos já têm um corpo de moça, não é? Já tem os seios, já tem um corpo mais volumoso. Então, que chama a atenção, essa menina, ela está em desenvolvimento, ela é uma criança ainda, né? Está entrando na puberdade para entrar na adolescência, mas já está bom corpo. E ela é assediada na rua. E não é com coisa, florzinha, coisa linda, não é. É engano a gente imaginar que muitas cantadas na rua são de valorização. Ah, que cabelo bonito. Ah, você é muito bonito. Não é. São cantadas pejorativas,
né? São cantadas agressivas, com falas, vamos dizer assim, libidinosas, muitas vezes com meninas. E isso, Jeane, eu digo porque eu recebo meninas no consultório que elas às vezes ficam com medo, porque elas não sabem que intenção é aquela. Então, que direito se dá a, porque você tem um corpo bonito, você ser assediada na rua? Porque uma coisa é você quando passa na rua, você pode até achar um bonito, mas isso lhe dá o direito de sair, gostosão, que bunda bonita. A gente não vai dizer isso, entende? Mas a agressividade na rua com as meninas é muito grande, o assédio é muito grande, e isso gera uma insegurança, isso gera um medo, e é um comportamento que muitas vezes lhe dá o direito de invadir, né? De invadir o outro com palavras, porque a gente acha que a agressão é só quando ocorre um estupro. Não, isso também é agressivo, porque você não está pedindo permissão ao outro para dizer algo sobre ela. E aquela menina, aquela mulher, ela não é apenas um corpo, ela é um ser humano. Então a gente não pode, talvez a repercussão seja disso, que cada vez é grosseiro, gente, é grosseiro. Então eu conversando com uma menina, que ela disse para mim, às vezes eu tenho medo de andar na rua, porque ela realmente é uma menina de 12 anos e tem um corpo de uma moça de 16, e é confundida. E ela disse assim, às vezes quando eu venho da escola, o que acontece com algumas meninas, Jeane, isso é tão sério, porque o que acontece com algumas meninas quando começam a despertar o corpo, né, a desenvolver o corpo, e que elas começam a ser assediadas, elas se envergonham do corpo que tem. Então, muda a postura, algumas meninas ficam curvadas, né? Aí você vai dizer, mas existe aquelas também que se exibem muito, existe, né? Existe, mas uma grande parcela também, nesse momento de transição que está entre os 11 e 12 anos, quando chega a primeira menarca e que a menina tem um desenvolvimento muito grande corporal, né? Que você olha assim, eu atendia uma que ela chegou uma semana de um jeito, passou 2 meses, a menina estava com o corpo totalmente mudado, uma moça, né? Então, como a rua muitas vezes oferece risco, e nós precisamos educar os nossos meninos a respeitar esse espaço, né? A gente precisa educar os meninos a respeitar esse lugar, porque uma coisa uma valorização, outra coisa são as cantadas desrespeitosas, que são grandes, se não for 99%. Isso é uma forma de assédio, né? É um assédio. Tanto velado, porque é aceito pela sociedade, né? Exatamente. Você é muita areia pro meu caminhão, né? Então, eu lembro uma vez, na adolescência, eu sempre fui magrinha, mas o corpo, em um determinado momento, desperta, né? Assim, evolui rápido. E eu lembro que uma vez eu indo para a educação física, com short de educação física, com camiseta, né? Normal. E eu ia passando, tinha dois rapazes, 2 homens, e soltaram um tipo de piadinha. Já eu lembro que eu tremia. Eu fui do lugar que eu estava até o local que ia ter o treino, tremendo, porque eu fiquei com medo. Porque além deles disserem isso, me marcou, veja, né? Além deles falarem coisas pejorativas, começaram a caminhar, como se viesse. Então, aquilo para mim foi um terror, né? Então, a gente precisa entender esse tipo de comportamento que às vezes é tido como simplista, e não é. No conceito e no que isso perturba, principalmente as meninas, não é uma coisa simples. E a gente não pode trazer isso como, pronto, não recebo cantada na rua, não estou valendo nada. E não é isso. Então a gente precisa repensar algumas condutas, e nós, enquanto educadores, professores, educadores, evangelizadores, pais, mães, precisamos educar os nossos filhos num comportamento de respeito. Ainda com relação ao corpo da mulher, tem uma frase que boa parte das feministas ultimamente têm usado: meu corpo, minhas leis.
E aí entra uma questão da defesa do aborto, que a mulher acha que tem que ter o direito de escolher, de levar a gravidez à frente ou não. E assim, a gente conhece a posição da doutrina espírita, a gente sabe que um filho não é dado a uma mãe inconsequentemente, por mais que aparentemente seja algo que não esteja programado, que não seja o momento certo, mas o filho vem quando programado, no momento certo. A gente tem essa visão da espiritualidade. Mas a gente vê que muitas mulheres, principalmente as mulheres que não têm uma visão religiosa a respeito, defendem essa ideia. Essa semana mesmo, assistindo um programa de televisão conduzido por mulheres, eu vi as mulheres defendendo o aborto, principalmente no caso da microcefalia, porque entendiam que era um direito da mulher de ter essa decisão, de poder ter essa decisão. Aí eu quero que você nos fale um pouquinho a respeito disso. Eu acho que, não tenho certeza, esse é um dos pontos mais polêmicos da luta, né? Da luta feminista, desse olhar para o cuidado com o corpo, o direito à mulher ao corpo, né? Como se vê nessa luta dos abusos feitos contra a mulher, principalmente dentro de casa, né? E a gente não imagina mais o número de estupros dentro de casa, né? Porque se a mulher ela não quer o ato sexual e ela é obrigada, não deixa de ser, mesmo que seja pelo companheiro. Então, quando a questão da gestação, né? E aí, logicamente, por não ter essa visão da espiritualidade, por não compreender esse mecanismo da reencarnação, nós colocamos esse ponto, eu acho que é crucial. O olhar para esse panorama unicamente de que, por mais que seja que a mulher tenha sofrido realmente uma violência, e nós compreendemos o dinamismo psicológico que isso traz para uma mulher, por exemplo, que engravida de um estupro, né? Porém, o olhar para a espiritualidade nos dá uma dimensão maior. E aí a gente começa a questionar que não é apenas uma questão de ter direito ao corpo ou não, de decidir qual é a hora de ter um filho ou não, né? Eu estava lendo uma matéria que uma dizia assim, que logicamente a mulher tem o direito de escolher o momento que ela quer engravidar, mas nós sabemos também que não é uma coisa simples a gravidez, até porque muitas mulheres querem engravidar e não conseguem engravidar no tempo que seria, não é? Mas o aborto ele não pode ser visto dessa forma tão simplista, como que decidir por ter um filho, abortar um filho fosse a melhor escolha. E o aborto é uma das experiências mais, na minha opinião, terríveis para a mulher, né? Porque além do sofrimento que traz, da vivência do próprio corpo, de um aborto, as consequências espirituais que isso traz, né? Então não se pode, mas Jeane, e aí a gente entra num outro paradoxo, nós precisamos abrir mais discussão sobre isso, nós precisamos conversar mais com as mulheres sobre isso, porque simplesmente a gente está na parte de dizer assim, não, esse assunto de feminismo, eu não quero participar disso, nós perdemos a oportunidade de dizer que nós estamos lutando também por direitos iguais entre homens e mulheres, mas que o aborto não é uma coisa simples. Não é só simplesmente porque eu não quero ter esse filho. As consequências que isso vai trazer para a mulher são infinitas. E só uma mulher que passa por um aborto sabe o que isso representa. Sabe como isso é doloroso. Jeane, eu posso dizer que das experiências mais traumáticas e mais difíceis da minha vida foi um aborto. Um aborto espontâneo, né? Da qual o filho estava sendo, ou a filha estava sendo esperado com muito amor. E essa gestação não se concluiu. E eu passei um bom tempo, embora tendo consciência espiritual, tendo consciência de que muitas vezes ocorre desse jeito, até pela idade, mas é extremamente traumático.
a invasão que você sente no seu corpo e na sua intimidade enquanto ser é de uma violência imensa. Embora você possa estar amparada de todos os cuidados naquele momento, como foi o meu caso. Né? O apoio do médico, dizendo, olha, isso acontece, mas você... Né? Então, do esposo, da família, mas é extremamente traumático. Então, eu não posso e nós não podemos falar do aborto como uma coisa simples. Que é ir para uma clínica especializada. Nós sabemos, muitas mulheres morrem nessas clínicas clandestinas, sim, né? Mas não é ir para uma clínica que vai resolver a vida da mulher, não vai. Não vai. E as consequências espirituais são danosas, porque a gente sabe, a gente acredita, a gente tem convicção de que ninguém vem para esse planeta por acaso, seja as circunstâncias que for. Nós somos responsáveis, né? E essa responsabilidade perante o que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, aí como poder dizer que é unicamente o direito ao meu corpo, né? Então, é muito mais do que isso. É uma visão espiritual de vivência. E isso nós precisamos comentar mais. Não dá para a gente ter um discurso de que fazer aborto é pecado. Não é isso. Não é questão de pecado ou não, ou ser pecado. Mas é muito maior, Jeane, do que isso. Não é? Porque hoje, inclusive a questão da microcefalia, não é? Que estão nessa defesa, aí nós vamos entrar num outro parâmetro, vamos escolher as pessoas que vão nascer. Eu radicalmente, para mim é uma ideia nazista. Então, se não for perfeito, então eu não quero. Exatamente. Para mim é uma ideia nazista, é como se a gente estivesse realmente procurando filhos perfeitos, uma raça perfeita. Para mim não se afasta de uma ideia nazista isso. Com relação ao aborto, essa questão vem sendo discutida em sociedade e com amigas de trabalho, outras pessoas eu venho discutindo bastante isso. E uma coisa que eu percebo, o que falta ainda, como eu acho que em todas as problemáticas sociais, é a educação. Porque eu acho que a partir do momento que a mulher tiver uma educação para se entender como dona do seu corpo mesmo, como você fala, de entender que ela não tem que se subjugar a ninguém, e que o seu corpo, suas leis, significa que você pode se relacionar com quem você quer. E que isso tem que ser da forma que você entende que é saudável para você. Então, que se você não está pronta para ter um filho hoje, você não é obrigada a ter uma relação sem uso de camisinha ou de um preservativo, de qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso sim, é você colocar as suas leis com relação ao seu corpo, ao seu respeito. Se a gente vê pessoas que, digamos, não têm nenhuma visão espiritual, então vamos digamos, deixar de lado toda a visão espiritual que a gente tem. Se a gente for ver, é uma questão de saúde pública, que as mulheres adoecem, é uma questão cultural, porque por mais que o aborto seja legalizado, quem em sã consciência vai se achar livre para dizer eu vou ali na clínica fazer um aborto, daqui a pouco eu volto? A cultura não vai mudar porque a lei... Certo. A gente vê hoje os nossos hospitais, mulheres que vão dar à luz sendo praticamente torturadas, ou torturadas de fato. Exatamente. Então, que é um momento da vida da mulher que é celebrado, que todos acham belíssimo. Imagine um aborto que ainda tem tantos preconceitos. Essas mulheres vão ser realmente bem recebidas, principalmente na rede pública, que se questiona que as mulheres que mais sofrem, né, por gravidez, o transtorno, são as mulheres pobres e negras. Então, se a gente for ver, como você disse, é uma questão muito mais ampla. E acho que a gente tem que caminhar para outro sentido, da educação. Da mulher entender que não é propriedade nem do pai, nem do marido, que seu corpo lhe pertence, e ela decide como conviver com ele, como ele vai ser, não digo usado, porque o corpo jamais deve ser usado, mas como esse corpo vai ser vivido. Isso. Né? Isso que você trouxe é extremamente importante, Jeane. A educação. Né? Nós precisamos nas escolas, em grupos, igrejas, abrirmos espaço para esse tipo de conversa com os jovens.
né? Porque é nessa conscientização do que representa um corpo. Porque nós sabemos, dentro da doutrina, por todo o conhecimento que André Luiz nos trouxe nos seus livros, né? Como esse corpo que nós temos é elaborado minuciosamente para que ele esteja em condições de nos dar suporte para aquilo que a gente vem cumprir aqui, né? Para essa experiência de ser vivida da melhor forma possível. Então nós precisamos conscientizar, educar os nossos filhos, educar os nossos jovens para essa consciência de respeito ao corpo, de valorização do corpo, né? E saindo dessa visão pejorativa do corpo como apenas um instrumento da sexualidade e um respeito assim na sua conduta, né? Na sua conduta social, na sua conduta enquanto cidadão, enquanto cidadã, o respeito, porque hoje nós temos uma infinidade de conhecimentos e de técnicas para evitar uma gestação, vamos dizer assim, não planejada, né? Então nós temos condições, porém, aí a gente entra num outro ponto, Jane, que é a promiscuidade, que é a questão do sexo, como ele é visto hoje e como ele é praticado hoje, né? Então nós temos aí diversas doenças transmissíveis pela questão da sexualidade e o cuidado que nós precisamos ter, a educação que nós precisamos ter de valorização e de respeito, né? Porque é isso que vai mudar um comportamento. É a educação que vai mudar esse comportamento que nós estamos tendo hoje. De eu fico com quem eu quero, eu faço com quem eu quero, eu transbordo do jeito que eu quero e eu não quero medir as consequências. Mas aí vai vir uma consequência inevitável, né? Ou uma doença, ou uma gravidez num período que você não estava preparado para ela. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais em família nós falarmos sobre isso, mais nós estamos preparando os nossos jovens para vivenciar com consciência. Se nós tivermos mais consciência, mais respeito, nós vamos ter menos consequências devastas do uso da sexualidade. E uma coisa que você falou importante, nós não temos uma estrutura do SUS, até do particular mesmo, para uma liberação do aborto simplesmente, e aí a coisa se resolve, como se isso fosse resolver a vida das mulheres, e não é. Isso não é a solução. Isso não vai resolver. Pode-se ter uma ilusão que vai haver uma diminuição das mortes, porque muitas mulheres vão buscar as clínicas clandestinas, né? Mas isso não é a solução. Nós precisamos mudar uma postura de comportamento, uma postura de visão com relação às mulheres. Outro ponto, Giane, que aí daria uma outra conversa, que é a questão da violência contra as gestantes nos hospitais, onde se coloca um modelo onde a mulher precisa parir daquela forma e se determina como se deve nascer. E nós não temos ideia das consequências emocionais, psicológicas, tanto para esse bebê como para essa mulher. Então são traumas, dificuldades de nascimento que se tem justamente porque nós temos hoje uma verdadeira indústria da cesariana. E aí eu boto isso como um tema que a gente pode trazer aqui, Giane, viu? Quem sabe? Um ginecologista e uma psicóloga para a gente falar dessa questão e esclarecer às mulheres a questão da questão espiritual do nascimento, da influência do nascimento, né? Isso aí é uma ideia. Pauta fechada, então. Aceito já, a gente vai só buscar a outra pessoa para discutir. Aí a gente está chegando nos momentos finais, é um assunto que rende, como você disse, cada pergunta dessa daria um outro programa para a gente discutir, mas eu queria que, para fechar, você comentasse um comentáriozinho de Emmanuel que ele diz o seguinte: a ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da Terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para a ação
procedente fora dele. Que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Isso aí, para algumas feministas, ia ser um caos, né? Essa questão da mulher voltar para o lar. Assim, eu analisando esse texto, né? Se a gente for pegar o pé da letra, traria alguns contrapontos, não é? Primeiro a gente precisa avaliar que período foi esse que Emmanuel disse, né? O contexto dessa pergunta. Mas antes dele fazer essa fala, tem uma falazinha inicial, Jane, que é interessante, que eu queria trazer aqui, que ele diz o seguinte, que ele diz: homem e mulher, ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Então ele começa trazendo que há uma igualdade, né, na responsabilidade que esses dois seres têm na família. Quando ele diz o seguinte, que eu acho que aí é a cereja do bolo, para a gente analisar. Quando ele diz assim, o modismo, né, as ideologias, quando pega uma mulher desavisada. Ou seja, as mulheres que ainda não estão nessa busca interna, nesse autoconhecimento do que ela é. Porque não é uma questão assim, pronto, agora eu sou uma mulher intelectual e simplesmente eu vou abandonar minha casa. Não é isso. Então, na minha concepção, Jane, é isso que Emmanuel está querendo dizer. Não é uma questão de você sair do lar e para... Sou feminista, não caso, não tenho filhos, vou ser uma mulher independente. Isso. Até porque não é o feminismo não é contra casar, não é contra ter filhos, não é contra maquiagem, não é contra sapato alto, não tem nada a ver. Então, Emmanuel, ele está coerente nesse sentido. Se uma mulher que não está em contato com ela mesma e simplesmente ela quebra essa estrutura, onde eu vou ser só a minha... a não ser que ela queira. Eu não vim para casar, porque eu conheço amigas que dizem, não, olha, eu não vim para casar. Eu gosto de ter um namorado, mas eu não me vejo casada, tudo bem, né? Mas eu não posso também, de uma hora de outra, quebrar os meus laços com a família e dizer, pronto, agora eu vou... Porque eu sou feminista, que isso não tem nada a ver com o feminismo, eu vou abandonar tudo e não quero saber, não vou fazer mais nada dentro de casa, vou abandonar a educação. Não é isso, né? Nós precisamos estar conscientes. E uma das palavras que hoje a gente escuta muito no meio feminista é o empoderamento da mulher. O que é empoderar-se? Ela saber ter consciência da sua capacidade. Né? Então, eu posso ser, sim, uma mulher bem resolvida na minha vida profissional e dar a minha contribuição também importantíssima no meu lar. Não é? Então, veja, eu adoro trabalhar, amo o que faço, né? Amo a psicologia, amo o meu trabalho no hospital, mas eu também amo a minha família. Então, uma coisa para mim não impede a outra, né? Mas para isso eu preciso estar bem comigo. Eu não posso ser pega desavisada por modismo. O que eu acho que Emmanuel trouxe é isso. São os modismos que a gente vê por aí e simplesmente a gente bota um rótulo e acha que é isso e acabou. E não é. No finalzinho até que ele diz que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Exatamente. Se a gente for resumir o Evangelho é amor. E o amor a gente só vive junto, próximo do outro. Exatamente. Então a mulher tem que se libertar sim de tudo aquilo que lhe aprisiona, daquilo que lhe diminui, mas até quando ele fala da mulher na família, se a gente quer realmente um mundo diferente, que a gente eduque as nossas filhas para reconhecer serem empoderadas, né, como você fala, que a gente eduque os nossos filhos a reconhecer a mulher como um ser humano legítimo, igual a ele. Então, que tem também esse papel as feministas, né? Exatamente, Jane. Esse é o objetivo do feminismo, na sua essência, né? É que a gente possa se reconhecer como ser humano. Logicamente, quando o feminismo estiver atrelado a uma visão espiritual,
ela vai trazer uma contribuição, né, muito mais ampla desse aspecto da reencarnação, desse aspecto da importância da vivência espiritual e da experiência que nós estamos aqui enquanto mulher nessa encarnação e da experiência que nós podemos estar em outra quando viermos no corpo masculino. E essas duas experiências nos trazer cada vez mais esse empoderamento do ser humano, do ser que somos. Mari, obrigada por mais essa contribuição. Só a gente vai ficando por aqui. O que a gente tem a dizer é que não há mais como se dizer em cima do muro ou se é feminista ou não se é feminista. Exato. Mas tomara que muitos digam, eu sou feminista, sem os exageros, sem os extremismos, né? O feminismo na sua essência, né? Limpo, com todos os seus ideais, e as mulheres espíritas aí então, que como a Emmanuel disse, né? Junto com o Evangelho de Jesus. Então que a gente possa ficar em paz essa semana refletindo aí e que a gente possa conversar com as mulheres à nossa volta, os nossos filhos, as nossas mães, Isso. as nossas colegas de trabalho, nossas irmãs, que a gente possa realmente estabelecer esse diálogo que Mara disse que é tão importante para que a gente se eduque, para que a gente entenda melhor esse universo feminino que é tão grande, né, e que o desafio ainda é enorme, né, perante tudo aquilo que a gente tem que conquistar de espaço e de entendimento também. A gente fica por aqui, semana que vem a gente recebe Giselda Carneiro para falar sobre as mulheres do Evangelho. Essas mulheres que acompanharam Jesus, né, a sua mensagem e que trouxeram tantas contribuições. Então a gente se vê domingo que vem, mais um Ponto a Ponto. Até lá!